Agora, meus irmãos e meus amigos, chegou a hora de trazermos a vocês a palavra de Deus. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias. Abra a mesma para o Evangelho segundo São João. Nós vamos ler 4 versículos no Evangelho segundo São João. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora. Quantos de vocês gostam de receber presentes? Todos nós gostamos de receber presentes. Então eu quero falar acerca de 4 presentes. Eu lhes garanto nesta hora que Jesus tem algo para lhe dar. O primeiro presente que Jesus nos oferece, encontra-se em São João capítulo 1, versículos 11 e 12, aonde lemos a seguinte palavra: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O segundo presente que Jesus oferece encontra-se em São João capítulo 14 e versículo 27, onde Jesus disse: a minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz também. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O terceiro presente que Jesus lhes oferece encontra-se em São João capítulo 17 e versículo 22, aonde Jesus disse ao seu Pai: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E o quarto presente que Jesus lhes oferece encontra-se em São João capítulo 10, versículos 27 e 28, aonde Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se vocês prestaram atenção na leitura da Bíblia Sagrada, vocês ouviram acerca dos 4 presentes, ou das 4 dádivas. O primeiro presente, ou dádiva, é a filiação a Deus. O segundo presente é a santa paz de Deus. O terceiro presente é a glória eterna de Deus. E o quarto presente, ou dádiva, é a vida eterna. Agora, senhores e senhoras, eu gostaria que vocês notassem o emprego do verbo dar. Jesus, nesses versículos que eu li, ele disse: Pai, eu dou-lhes. Ou se não, ele usa a expressão e o verbo no passado, dizendo: Pai, eu dei-lhes. Jesus emprega o verbo dar quando ele oferece esses presentes e estas dádivas. A gente só pode dar a outrem o que a gente mesmo possui. Eu não tenho direito de tomar alguma coisa de um terceiro e oferecer para você. E se Jesus está dizendo: Pai, eu dou-lhes a vida eterna, eu dou-lhes a minha paz, eu dou-lhes a filiação a ti, eu dou-lhes a tua eterna glória, é porque Jesus é doador e ele é possuidor de todas essas riquezas. Ele tem o direito de dar, porque ele mesmo disse: todo poder me foi entregue nos céus e na terra. E Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, disse: Deus colocou todas as coisas debaixo do reinado e do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, rapidamente, vamos olhar as 4 dádivas que Jesus oferece. A primeira dádiva é a dádiva da filiação a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que todos vocês, mesmo que não sejam crentes evangélicos, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Pai, 2 vezes no ministério terrestre de Jesus, deu prova e testemunho deste fato. A primeira vez foi quando Jesus desceu ao Rio Jordão para ser batizado pelo Batista. E quando João Batista, o profeta de Deus, terminara de batizar Jesus e os dois subiam do Rio Jordão, o céu se abriu e a voz de Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho comprazido. A segunda vez que Deus Pai deu testemunho foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus chamou seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e subiram ao cume do monte, e ali Jesus começou a orar. E na hora da oração de Jesus, 2 testemunhas desceram do céu, Moisés e Elias, para lhe testemunharem a glória do Pai em Jesus Cristo. E quando Jesus orava, ele foi mudado, ele foi transformado, ele foi transfigurado.
noite. E novamente, pela segunda vez, a voz de Deus Pai disse: este é o meu filho amado, ouvi o que ele vos ensina. Deus Pai, duas vezes, durante o ministério terrestre de Jesus Cristo, deu testemunho audível de que Jesus era seu filho. A Bíblia Sagrada diz em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Unigênito significa único. Jesus era o único filho de Deus. Mas Jesus não foi egoísta. Ele não quis tudo para si. Mas antes dele ascender ao céu, ele tirou o manto da filiação a Deus e entregou para todos aqueles que creem em seu nome. Ele compartilhou conosco da sua filiação. Ele deu a nós o direito de nos tornarmos filhos de Deus através da nossa aceitação dele como Salvador e Senhor. Mas Jesus é o único que tem o direito de dar ao homem a filiação a Deus. Muitas vezes, quando eu estou visitando uma cidade, muitas vezes, quando eu estou visitando uma penitenciária, eu tenho amigos que se aproximam de mim e dizem: ó, pastor Bernardo, nós somos todos filhos de Deus. Às vezes até o bêbado, às vezes a pessoa comete um homicídio, ele diz: ah, nós somos todos filhos de Deus. Mas isto não é verdade, senhores. Nós somos todos criaturas de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas para ser um filho de Deus, o homem tem que receber o direito e o poder através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer ter certeza de ser um filho de Deus, se você quer ter certeza de ser uma filha de Deus, você tem que chegar ao único filho, que é Jesus Cristo, e deixar que ele compartilhe com você a filiação a Deus. Você jamais receberá a herança do Pai. Você jamais gozará de satisfação neste mundo e no mundo do além, a não ser que você chegue a Jesus e receba de Jesus Cristo o manto e o direito da filiação. Mas a Bíblia Sagrada diz: a todos quanto receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu amigo, se você fizer uma confissão pública com a tua boca de que Jesus é Salvador, se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você poderá saber que é um filho ou uma filha de Deus. Mas a única maneira de receber a filiação a Deus é de chegar através de Jesus Cristo, quem era o único filho e compartilhou conosco da herança e da filiação. Agora, rapidamente, permita-me falar convosco acerca da segunda dádiva, ou do segundo presente que Jesus lhes oferece. Conta-se em São João 14:27. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe e não se atemorize o seu coração. O que mais falta no mundo de hoje é a paz. A paz é que o homem menos tem. Em vão labutam as nações do mundo para promover a paz nesta terra. Eu lembro que li nos livros históricos de que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, as nações do mundo se juntaram em conferência e decidiram formar a Liga das Nações. E os chefes desses governos disseram que jamais haveria outra guerra, porque agora as nações iam se reunir, iam se ajuntar. Alguns de vocês que são de mais idade lembram que leram nos jornais desta época a fundação da Liga de Nações, e os homens declararam que jamais haveria outra guerra. Mas poucos anos depois dissolveu-se a Liga das Nações. Em 1939 nós encaramos a Segunda Guerra Mundial. Quando ela terminou em 1945, os chefes de governo e das nações reuniram-se na minha cidade natal de São Francisco, na Califórnia, na Norte-América. E no ano de 1947 formaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, na minha cidade. E os chefes do governo disseram que agora jamais haveria outra guerra. Os chefes de nações e os líderes das nações agora se aglomeraram, se ajuntaram e proclamaram que jamais haveria outra guerra. Mas, meus senhores e meus irmãos, desde o ano de 1947, quando foi fundada
a Organização das Nações Unidas, já tivemos mais de 300 guerras em diferentes partes do mundo, e hoje estamos ameaçados de outras mais no Oriente Médio, lá no Extremo Oriente, na África do Sul, e muitos outros lugares do mundo. O nosso mundo de hoje está ameaçado pela guerra, e pela miséria, e pela morte de nossos filhos. Vocês querem saber por que o mundo não tem paz? Você quer saber por que as nações não têm paz? Muito embora existem conferências em todas as capitais do mundo de hoje em dia, hoje em Jerusalém, em Berlim, hoje na Suécia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, os chefes de governo sentam às mesas redondas procurando resolver a situação mundial e trazer a paz à humanidade, mas jamais haverá paz. A Bíblia Sagrada diz que quando falarem acerca da paz, então sobrevirá repentina destruição. Sabe por quê? Porque os chefes do governo e os líderes das nações deste mundo jamais se sujeitaram àquele que é o príncipe da paz. Eles jamais convidaram Jesus para sentar e presidir a Organização das Nações Unidas. Jamais haverá paz sem a presença e sem a presidência do Rei e do Senhor de toda a terra, de todas as nações. É por isto que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a este mundo. Ele disse: o seu nome será, e ele deu-nos 5 nomes, e um daqueles nomes é: ele será o príncipe da paz. Este mundo não conhecerá a paz até que venha sob o domínio e a regência e o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse: eu vou lhes dar uma paz diferente, uma paz que o mundo não pode dar. Sabe por quê? Porque a paz que Jesus nos oferece esta noite não tem a sua origem na filosofia, não tem a sua origem na ciência, não tem a sua origem nos pensamentos dos homens, mas a paz que Jesus oferece tem a sua origem no coração de Deus. E Deus, através de Jesus, quer derramar a sua paz. Existe uma paz que só o cristão verdadeiro conhece. Existe uma paz que nós podemos desfrutar da mesma, embora as circunstâncias sejam desfavoráveis. Existe uma paz para enfrentar a morte. Eu já vi o ímpio morrer, e a morte do ímpio não é bonita, mas eu já vi o crente em Jesus morrer. Eu já vi o crente levantar as suas mãos e juntar suas mãos aos anjos para ser transportado além do Rio Jordão. É isto que Jesus disse: a minha paz vos dou. Não é uma paz ou uma euforia promovida pelas drogas. Não é uma paz e uma tranquilidade que uma medicina ou que um remédio possa lhe dar. Mas a paz que Jesus lhes oferece tem a sua origem em Deus Pai. Se você não tem paz em sua casa, se você não tem paz em sua família, se você não tem paz no seu emprego, você jamais a terá até que você se aproxime de Jesus Cristo, o doador e príncipe da paz. A terceira dádiva, o terceiro presente que Jesus lhe oferece é a glória eterna de Deus Pai. No 17º capítulo de São João, versículo 22, Jesus disse: Pai, e a glória que a mim me deste, eu dei a estes que creem em mim. Jesus compartilhou da sua glória conosco, com aquele cristão verdadeiro, com seu corpo que é a sua igreja. Jesus disse: Pai, eu quero transmitir a eles a minha glória, a glória eterna que tu me deste. E Jesus arrancou o manto da glória e colocou sobre os nossos ombros. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre a glória de Jesus que ele transmite a nós, que uma das partes principais desta glória que Jesus transmite a nós, quando nós o aceitamos como Salvador e Rei de nossas vidas, é a nossa união com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. A glória de Deus em Jesus era caracterizado pela comunhão, pela unidade, pela união que Jesus tinha com seu Pai. O Pai estava no céu, Jesus estava na terra,
mas eles eram um. Jesus orou e disse: Pai, eu transmito a minha glória a eles, para que eles sejam um como nós somos um. O Pai no céu, Jesus na terra, mas eram um. Quando Filipe chegou para Jesus, ele disse: Senhor, mostra-nos o teu Pai. E Jesus sacudiu a sua cabeça, olhou para Filipe e disse: Ó Filipe, estou tanto tempo entre vós e não me conheceis? Quem vê a mim, vê a meu Pai, porque o Pai e eu somos um. Meus senhores e meus amigos, Jesus compartilhou conosco desta glória eterna. Ele disse: Pai, a glória que tu me deste e o direito de comunhão e união contigo, eu agora o transmito a eles. Sabe, meus amigos, qual é um dos maiores milagres do cristianismo? Sabe qual é um dos maiores milagres em ser um filho de Deus e aceitar a Jesus como Salvador? O milagre é este, que nós que estávamos no lamaçal, nós que estávamos no pecado, nós que éramos distantes e longe de Deus, fomos trazidos para perto, para receber a união com Deus Pai, e ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aquele que recebe Jesus como Salvador, torna-se herdeiro de Deus, Filho de Deus, parente da Trindade. Hoje a Trindade não é só mais Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas hoje a família de Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a família de Deus é composta de todos aqueles que recebem a glória de Jesus em suas vidas, através do novo nascimento e a relação direta com Deus Pai. O último presente que Jesus oferece é a vida eterna. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus era portador e possuidor da vida eterna. Isaías disse que um outro nome de Jesus seria o Pai da eternidade. Quando Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a nascer da Virgem, ele disse que um dos nomes de Jesus seria o Pai da eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Filho de Deus. Ele existiu no princípio e existirá para todas as eternidades futuras. Uma certa ocasião, quando um grupo de gente religiosa cercou a Jesus e começou a fazer pergunta maliciosa para ele, Jesus virou para eles e disse: antes que Abraão era, eu sou. E eles olharam e disseram: esse homem ou está doido, ou está cheio de demônios. Ele tem 33 anos de idade e está dizendo que já existia como homem e como ser antes de nosso pai Abraão, que morreu há 2000 anos passados. Ou ele tem que estar totalmente louco, ou se não cheio de demônios, porque eles não compreendiam que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era a segunda pessoa da Trindade, que antes de existir eternidade, ele já existia, que ele é o Pai da eternidade. Mas meus irmãos e meus amigos, antes de Jesus ascender ao céu, sabe o que ele fez? Ele tirou o manto da imortalidade, tirou a capa da vida eterna, tirou a capa da incorruptibilidade e colocou sobre os nossos ombros e deu a nós o direito de viver eternamente neste mundo e para todo sempre. Se você crê nisto, eu quero que vocês digam João 3,16 comigo em voz alta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que é que diz Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é o quê? A vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho o quê? Não tem a vida. Para ter a vida eterna é preciso conhecer Jesus. Ele precisa estar entronizado em seu coração. Ele precisa ser Salvador e Rei e Senhor da sua vida.
Jesus se aproxima de você, meu amigo, que não o conhece. Minha senhora, você que está distante de Deus, Jesus se aproxima e diz: filho e filha, eu tenho alguma coisa para lhe oferecer. Eu tenho alguma coisa para lhe dar. Agora, a decisão é sua. Eu quero terminar contando a história de dois homens. Não faz um mês ainda que o famoso cantor norte-americano Elvis Presley morreu em sua casa. Esse grande homem que era admirado por milhões de pessoas. Quanto jovem aqui no Brasil já quis imitar Elvis Presley? Quanto jovem brasileiro já pensou: ah, se eu tivesse a fama, se eu tivesse a voz, se eu tivesse a riqueza daquele milionário e cantor norte-americano. Mas Elvis Presley, há menos de um mês passado, morreu uma morte trágica, uma morte covarde. Já há diversos anos ele nem saía de casa. E quando saía de casa, saía protegido por homens que o cercavam armados. Ele quase que comprou uma fábrica de armas para botar dentro de sua casa. E não somente muitas armas, mas a munição. Elvis Presley tinha medo de morrer. Ele tinha medo do seu próximo. Ele tinha medo dos homens e mulheres que o cercavam. Mas a coisa mais triste, meus irmãos e meus amigos, é que Elvis Presley criou-se numa igreja da Assembleia de Deus, na cidade de Memphis, no estado de Tennessee. Eu já preguei muitas vezes naquela igreja. Há 2 anos passados, o pastor Triplett e eu pregamos uma conferência missionária naquela igreja. Elvis Presley, quando era menino e era adolescente, assistia os cultos ali. Os seus pais o levavam. O pastor da primeira Assembleia de Deus na cidade de Memphis, pastor Hamel, era para estar aqui. Mas na última hora, ele ligou para o pastor Triplett e para mim, dizendo que sua esposa estava muito enferma e ele não poderia vir. Vocês quase que tiveram a oportunidade de conhecer o pastor de Elvis Presley há anos passados, quando ele era garoto e adolescente. Mas há menos de um mês atrás, ele morreu uma morte trágica, há 42 anos de idade. Ele esteve na igreja, ele ouviu a palavra de Deus, ele consultava com o pastor. A última vez que eu visitei a cidade de Memphis e preguei naquela igreja, que foi o ano passado, o pastor disse para mim: pastor Bernardo Johnson, há poucas semanas atrás Elvis Presley sentou aqui no meu escritório, chorou aqui, dizendo que sabia que precisava de Jesus, mas que a fama e a riqueza não o permitia a servir a Jesus Cristo. Há pouco tempo depois, ele morre aos 42 anos de idade. Tudo que eu falei esta noite poderia ter sido dele. Ele ouviu a mensagem, ele foi tocado por Jesus, mas não aceitou a dádiva de Deus, não aceitou o que Jesus lhe oferece. Mas nesta reunião tem um outro homem, um homem com o qual eu conversei no templo, um homem que já passou 6.000 dias na cadeia e no presídio aqui em São Paulo. Sabe quantos anos são 6.000 dias? São 16 anos e 3 meses. Este homem já passou 16 anos e 3 meses na cadeia. Ele foi preso a última vez como traficante de drogas. A sua vida perdida, a sua vida estragada quando ainda jovem. Mas um dia no presídio, aqui em São Paulo, alguém entrou e falou a este homem que Jesus tinha alguma coisa para lhe dar. E este homem, que já passou 16 anos e tanto, 6.000 dias de sua vida, quase que 1/3 da sua vida preso no presídio, hoje está solto, hoje é um filho de Deus, hoje possui a paz, hoje tem a glória de Deus em sua vida, hoje tem a vida eterna. Por quê? Porque ele aceitou a Jesus. Ele aceitou a dádiva de Deus. Ele está nesta reunião, esse senhor. Elvis Presley morreu com 42 anos. Eu sei de pelo menos 2 homens, o rei Saul de Israel e Elvis Presley, que possivelmente estão clamando, como diz a Bíblia: eu fui tolo, eu fui louco, eu rejeitei a meu Deus. Deus lhe dá a oportunidade de ouvir a sua palavra e aceitar o que Ele lhe oferece.
Qual será a sua decisão? Você tomará o caminho de Elvis Presley, que foi criado dentro de uma igreja e depois não quis mais nada e morreu com nada? Ou você quer aceitar a Jesus e partir do nada para o todo, como fez esse presidiário de 16 anos? Jesus lhe oferece a paz, Ele lhe oferece a vida eterna, Ele lhe oferece a glória de Deus, e Ele lhe oferece a filiação a Deus. Qual será a sua decisão? Qual será o caminho que você vai aceitar? Meu amigo, você tem a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu